Fala aí, galerinha de Deus! Daquele jeitão. Hoje o assunto é sério. Fala aí, galerinha de Deus! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Galerinha de Deus. Esse aqui é o nosso episódio introdutório. Hoje eu vou falar para vocês mais ou menos qual é a minha ideia com esse podcast, com aquilo que ainda está por vir, certo? Vou tentar mostrar para vocês qual a nossa intenção com tudo aquilo que vai ser falado durante todos os episódios do nosso podcast Galerinha de Deus. Então, fica comigo, porque vai ser muito bacana, a gente vai se conhecer aqui no dia a dia e vocês vão ver que tem muita coisa legal para acontecer aqui, beleza? Então, vamos lá. Esse episódio aqui, como eu falei, ele é introdutório. É para a gente falar para vocês qual é o propósito do podcast Galerinha de Deus. Então, assim, pelo nome, você já entende que o nosso podcast ele vai tratar de assuntos que tem a ver com Deus. É isso mesmo. Eu sou cristão e eu estou aqui com a intenção de falar sobre Cristo e sobre o Evangelho de Cristo para quem já conhece, para quem ainda nunca ouviu falar, para quem tem talvez uma pergunta polêmica, daquelas que sempre faz pegar fogo na roda de conversa. A gente vai sempre tentar responder aquilo que as pessoas estão se perguntando, que a gente está perguntando para a gente mesmo, e tudo aquilo que é revelado nas Escrituras, a gente vai tentar trazer aqui para vocês. E isso, gente, sempre, escuta com atenção, porque essa parte é importante, com base na Bíblia. É isso mesmo. Como cristão, eu vou trazer todo e qualquer tipo de informação para vocês com base naquilo que as Escrituras estão falando para nós, naquilo que as Escrituras revelam para a gente em relação a Jesus e em relação ao Evangelho. Então, o objetivo é esse, apresentar Jesus, falar do Evangelho, mas não daquele jeitão complicado, cheio de palavra difícil, cheio de religiosidade que às vezes a gente vê por aí. A ideia aqui é, como eu falei, com base na Bíblia, né, tentar entender o que Deus revelou para a gente, mas de um jeito simples. Então, vai ser sempre simples, direto, mas transformador, beleza? E outra coisa, cara, o desejo também desse podcast aqui, da gente que está fazendo esse podcast aqui, é que você que está ouvindo não seja uma pessoa dependente dos outros. É isso mesmo, dependente no sentido de eu preciso de alguém para conhecer a verdade. Eu preciso de alguém para conhecer a Cristo. Não, você pode buscar por você mesmo. A ideia aqui é exatamente essa, que você vá atrás daquilo que é importante, que você busque o conhecimento, que você leia a Bíblia, que você ore, estude, pergunte, duvide, que você reflita, certo? Desse jeito, a sua fé, ela vai ser uma fé viva, ela vai ser uma fé pensada, não vai ser uma fé herdada, ok? Então, esse aqui é o objetivo do podcast Galerinha de Deus. Repetindo, apresentar Jesus, apresentar o Evangelho de Cristo, tudo com base nas Escrituras, mas sempre daquele jeitão, leve, simples e transformador. Beleza? Então, vamos lá. Hoje, além de falar para vocês o objetivo desse podcast aqui, Galerinha de Deus, a gente também vai começar, então, falando sobre o Evangelho. Então, começando do começo. O que acontece? Um monte de gente acha que o Evangelho ele vai começar lá em Mateus, certo? No Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, quando Jesus nasce. Mas eu preciso deixar claro isso para você, não é assim, não é verdade. O plano de Deus, ele já começou muito antes do que está escrito lá no Novo Testamento, na Bíblia, certo? Lá no comecinho,
primeiro livro da Bíblia, que se chama Gênesis. Se você abrir o livro de Gênesis, no capítulo 3, e ler o versículo 15, você vai ver o seguinte: depois que Adão e Eva pecaram, Deus ele faz uma promessa. Ele vai falar que da mulher viria uma semente e que essa semente ela esmagaria ou pisaria na cabeça da serpente. Dependendo da versão da Bíblia que você estiver usando, vai estar escrito semente, em outros vai estar escrito descendente. O importante é que da mulher viria essa semente ou descendente que pisaria na cabeça da serpente. E essa serpente, ela está representando Satanás. É só você ir lá e ler desde o comecinho, você vai ver isso com clareza, beleza? E Deus ele estava falando que ele estava falando que alguém viria para vencer o mal, certo? Então, gente, isso aí que a gente vê lá em Gênesis foi nada mais, nada menos do que a primeira, e eu repito, a primeira vez na história da humanidade que o evangelho ele foi pregado. Exatamente, essa é a primeira pregação do evangelho na Bíblia. A gente vai chamar isso aí de proto-evangelho, que é o primeiro anúncio da boa notícia, beleza? E aí o que acontece? Você pula lá para os evangelhos. Agora sim, vamos começar lá no evangelho de Mateus. Vai ter o evangelho de Mateus, de Marcos, de João, de Lucas, tudo aquilo ali falando sobre a história de Jesus. E você vai ver, então, Jesus, o Filho de Deus, que vai nascer, e ele é o descendente prometido, aquele que foi prometido lá em Gênesis. Então, a partir daqui, a gente vê a promessa acontecendo de verdade. O que acontece? Jesus, Filho de Deus, ele nasce de uma mulher, ele vive uma vida perfeita e ele vai para a cruz. Só que ele vai para a cruz por nossa causa. É isso aí. E na cruz, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Ele vence o pecado, ele vai vencer Satanás. E quando ele ressuscita no terceiro dia, ele vence a morte. Só que para isso acontecer, ele também é ferido, como Deus já tinha falado lá em Gênesis. Se você voltar lá no capítulo que a gente estava falando antes, capítulo 3, e ler ele todo, você vai ver que está escrito lá que aquele que esmagaria a cabeça da serpente teria o seu calcanhar ferido. Era disso aqui que Deus estava falando. E isso aí, gente, é importante entender. Não é só uma historinha antiga, certo? Isso aqui é a base de tudo. Tudo, tudo, tudo. É sobre isso aqui que a gente vai conversar nos próximos episódios. Como esse plano de Deus muda tudo na nossa vida, certo? Então, se você está ouvindo ainda, se você chegou até aqui, é porque tem alguma coisa aí dentro que quer entender mais. Então, cola com a gente, vem para os próximos episódios, vamos conhecer Jesus juntos, vamos descobrir o que a Bíblia revela para a gente e crescer em fé e entendimento. E lembra, não esquece, você pode buscar por você mesmo. Deus ele quer se revelar para você também, beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio para continuar falando do Evangelho de Cristo. Valeu, galerinha de Deus! Que Deus abençoe vocês. Até a próxima!